E nessa série Maturidade, nós vimos no episódio anterior alguns aspectos a respeito da maturidade, que eu vou precisar resgatar com você agora. E eu vou pedir para os irmãos que estão empolgados aí do outro lado só fazerem silêncio. Né? Você está na internet e não está entendendo, mas tem uma área de hall aqui, e aí os irmãos estão empolgados, estão muito felizes que hoje é dia das mães, estão empolgados com o café da manhã ali, e aí estão fazendo muito barulho, e aí a gente está pedindo para eles ficarem em silêncio. Já? Amém. Amém, muito bem. E hoje a gente está, então, na segunda ministração da série, Herança e Legado, mas eu não posso começar a ministração de hoje com você sem resgatar algumas coisas que a gente falou até aqui. E no primeiro episódio nós tratamos a respeito do crescimento das pessoas, o nosso crescimento, como algo que está relacionado diretamente ao amadurecimento. Então a gente viu através da vida de Jesus em Lucas 2,52 como isso acontece, as 4 áreas da vida em que a gente pode experimentar esse processo de amadurecimento, de crescimento, de desenvolvimento. Nós vimos que esses aspectos estão ligados diretamente a uma ação de Deus por meio da sua palavra, nos aperfeiçoando e nos permitindo galgar esse crescer de glória em glória. Ou seja, a gente recebe um confronto por meio da palavra de Deus, esse confronto gera em nós uma necessidade de a gente dar uma resposta. E aí o grande detalhe está em que tipo de resposta a gente dá a este confronto. Se a gente for omisso ou indiferente, ou se a gente ficar estagnado, a gente deixa de amadurecer, a gente vive a imaturidade. Mas se através do processo do confronto com a palavra, gera no nosso coração confissão, arrependimento, mudança, então a gente começa a experimentar o processo de maturidade. E essa maturidade nos remete como uma experiência de vida que está para além da experiência natural, mas como algo que a gente experimenta com o próprio Senhor, a gente experimenta em Deus. E por ser algo que a gente experimenta em Deus, não é possível viver algo em Deus e amadurecer sem ter fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E aí nós mostramos como a fé é essencial na caminhada com o Senhor. E sobre a fé ser essencial, nós vimos que não apenas a fé sobre algo que eu creio, mas a fé como algo que eu sou fiel. E que existe algo ligado à fé, que é uma fé verdadeira, uma fé sem fingimento. Ou seja, eu cresço em fé rumo à maturidade. E esse testemunho como estilo de vida pode ser experimentado como algo de geração em geração. Algo que que é passado de pais para filhos, como Timóteo experimentou em relação à sua avó e à sua mãe. E por conta disso, entendendo tudo isso, entendendo então maturidade como desenvolvimento por meio da palavra do Senhor, envolvendo fé, nós nos trouxemos um questionamento, que é o que está em Marcos 8,36, quando o Senhor voltar, será que Ele encontrará fé nas pessoas, no coração das pessoas? E esse questionamento nos trouxe, então, um ponto de atenção e de alerta sobre como nós estamos vivenciando a nossa geração, que é a geração adulta, chamada milênio, a geração Z, que é a geração dos jovens, e a geração alfa, que é a geração das crianças e dos adolescentes nessa linha. Como tem sido isso? E é por conta disso que hoje nós chegamos, então, na segunda ministração da série, Herança e Legado. Então, se você perdeu a primeira ministração, você pode ir no nosso canal do YouTube e pode assistir a ministração. E eu sei que, a partir dela, você vai conseguir fazer essas conexões e essa introdução, esse resumo que eu trouxe aqui até agora. E a gente, então, vai tratar a respeito de herança e legado. Qual é a nossa realidade a respeito desse assunto? Bem, como brasileiros, de modo geral, a gente não tem inclinação a mensurar e a valorizar a palavra herança, mesmo quando ela é aplicada numa perspectiva espiritual. Provavelmente isso se deve ao fato de nós possuirmos como uma nação uma mentalidade muito mais ligada a uma resposta de sobrevivência, uma mentalidade como se a gente tivesse o tempo todo tendo que se manter vivo como sobrevivente, e não como alguém que é protagonista daquilo que está fazendo. Isso tem a ver com uma mentalidade. Apesar do Brasil ter muitas riquezas naturais, muitas riquezas culturais, as pessoas elas não se portam como alguém que está construindo para deixar algo, como alguém que está fazendo algo de relevante para uma próxima geração. Certa vez eu escutei a história de um senhor que ele já estava chegando nos seus 90 anos
um grande empresário com muitos recursos, e ele, então, no final da vida dele, ele precisava fazer algo com o dinheiro que ele tinha guardado. Ele já sabia que faltavam faltava pouco tempo para que ele viesse encerrar os seus dias aqui na terra. Então, ele precisava tomar uma decisão do que ele iria fazer com os seus recursos. E, para espanto de muitas pessoas, ele, como homem de investimentos, um grande empresário, ele pega os seus recursos e decide investir numa plantação de eucalipto. E aí você pode se perguntar, qual o problema que tem disso? Problema nenhum. O caso é que uma plantação de eucalipto, ela demora de 40 a 60 anos para começar a produzir e a começar a se desenvolver. Então, significa dizer que aquele homem, no final da vida dele, ele não estava preocupado com o que ele iria colher. Ele não estava preocupado com os resultados que ele iria receber. Ele não estava preocupado com o benefício que ele teria. Ele estava simplesmente, mesmo no final da sua vida, com o coração como de quem está construindo algo, como quem está fazendo algo produtivo, algo importante. Ele estava deixando algo que marcasse não só a sua história, mas a vida daqueles que estariam ligados à sua vida. E é interessante quando a gente pensa a respeito disso. O Brasil, como nação, por exemplo, ele tem a possibilidade de alcançar muitas nações e muitos povos. Se você parar para perceber, é mais difícil o estrangeiro conseguir lidar com questões culturais de outros lugares do que o brasileiro. O brasileiro, ele consegue se adaptar bem em diversas regiões, em diversos cenários. Ele consegue se dar bem por conta da sua cultura com as outras pessoas. Por isso que existem muitas palavras ligadas ao propósito que Deus tem em relação ao Brasil como celeiro de missionários e o envio de pessoas para outras nações. Na verdade, quando você chega em outras nações e fala do Brasil, do verde e amarelo, do futebol, dos atletas, você tem portas abertas, as pessoas começam a puxar assunto com você por conta desse tipo de riqueza natural, cultural, que está entranhada na vida das pessoas. Deus nos fez assim. Mesmo assim, mesmo com esse contexto, mesmo com esta realidade, muitas pessoas não conseguem mensurar e valorizar e entender do que se trata uma questão ligada à herança. Por isso, muitos não saberão o que é receber uma herança deixada por alguém. Talvez, se a gente fizesse uma pesquisa, um levantamento aqui, poucas pessoas no nosso meio poderiam dizer assim mesmo, eu sei o que é receber uma herança de alguém. Alguém deixou uma herança para mim vultuosa, eu consegui receber algo. É bem provável que no nosso meio, muitos nunca experimentem isso, e aqueles que experimentam, ou receberam algo muito pequeno, ou tiveram que partilhar com tantas pessoas que se tornou algo muito insignificante no que diz respeito à oportunidade de aproveitar aquela herança, por conta da divisão entre os herdeiros. São poucas as pessoas que de fato vão experimentar e receber uma herança expressiva. E por isso que essa realidade parece tão distante das pessoas. Infelizmente, isso acaba se refletindo, mesmo que inconscientemente, quando ouvimos falar sobre a herança que nós possuímos em Deus. Nós não conseguimos mensurar, nem nos empolgamos a respeito disso. Nós estamos na igreja, falamos que o Senhor tem uma herança para o seu povo, falamos das bênçãos do Senhor. A gente, naquele momento de adoração, dá glória a Deus, aleluia. Mas, de fato, no coração das pessoas parece não haver algo palpável a respeito do que é receber essa herança do Senhor. E isso, na verdade, reflete como nós lidamos com o fato de nós sermos herdeiros de Deus. No fato de que nós estamos fazendo em vida. E se estamos, de fato, sobrevivendo ou construindo. Faz sentido isso no seu coração? Faz sentido isso para você? Então, o que a Bíblia fala a respeito de herança? Bem, na Bíblia, herança se reflete a algo que é recebido por alguém. Nesse sentido, ela pode se referir a duas coisas. Ela pode se referir a algo físico, material, ou seja, terras, bens, recursos, ou também pode se referir a algo espiritual. E aí a gente está falando da salvação, da vida eterna e das bênçãos. E eu quero ler com você alguns textos para a gente entender esse aspecto de herança. Abre comigo Provérbios, capítulo 13, verso 22. O homem bom deixa sua herança para os filhos de seus netos, para os filhos de seus filhos, os seus netos. Mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada para ser distribuída aos justos. Vai comigo para João 4:12. João 4:12. Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço,
do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado, fazendo referência àquela história da mulher samaritana conversando com Jesus, e se referindo ao pai Jacó, que abriu os poços, e ainda naquela geração, muitos anos depois, outros povos se aproveitando do benefício do poço cavado, ainda servindo outras comunidades. Vai comigo para Romanos, capítulo 8, verso 15. Romanos 8, 15. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos do seu sofrimento, para que da mesma maneira participemos de sua glória. Será que você consegue perceber algo em comum nos 3 textos que a gente leu? A gente leu um texto de Provérbios, a gente leu um texto de João e a gente leu um texto de Romanos. Eu vou pedir para os meninos colocarem de novo. Provérbios 13, 22, dá uma olhada aí. Provérbios 13, 22, dá uma olhada aí. João 4, 12, dá uma olhada aí. E agora, Romanos 8, 15. Bota no 15, isso. O que você consegue perceber de semelhança nesses 3 textos aí? Não sei se você conseguiu perceber, mas todos esses textos é possível identificar algo em comum. Existe um ponto de conexão entre esses 3 textos e não é a palavra herança. A herança, na verdade, quando você olha para os 3 textos, está relacionada a de quem é direito receber essa herança. A herança ela é dos filhos. São os filhos que são herdeiros. O direito legal de ser incluído na herança é o quê? A filiação. Às vezes a gente fica pensando no receber, naquilo que a gente vai ser beneficiado. Mas a gente esquece de dar um passo anterior e perceber que o direito à herança é um direito atribuído aos filhos. E nesse texto de Romanos aqui, que nós estamos vendo o apóstolo Paulo falar sobre receber um espírito que não nos escravize, para andar de novo atemorizados, mas um espírito de adoção no qual nós podemos clamar Abba, Pai. O apóstolo Paulo está falando sobre um princípio vivido na cultura romana, politicamente organizada, em que mesmo que uma pessoa não fosse de uma determinada família, a partir do momento em que ele era adotado, ele recebia uma certidão, e essa certidão lhe dava direito, garantia, legitimidade de todos os direitos que um filho legítimo teria. Então o apóstolo Paulo está dizendo que pelo fato de nós termos recebido um Espírito da parte do Senhor, isso nos torna filhos de Deus, e Jesus, que antes seria o primogênito, o unigênito, passa a ser primogênito. E ele que era o único herdeiro, passa a ter então agora co-herdeiros com ele. E isso nos dá a legitimidade de receber a herança deixada pela parte de Deus. Só que aqui nós entramos num outro ponto que é importante a gente ter atenção. Existe um jargão popular que diz que todo mundo é filho de Deus. Todos são filhos de Deus. Mas a Bíblia nos esclarece algo a respeito disso. Abre comigo em João capítulo 1. João capítulo 1, verso 11. João 1,11 vai dizer o seguinte: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Quando você lê esse texto, você vê claramente então que a Bíblia mostra que para ser filho de Deus é necessário que haja um novo nascimento. Não é simplesmente o fato, eu sou humano, creio em Deus, então eu sou filho de Deus. Não é bem assim. Para ser filho de Deus é necessário um novo nascimento. Ou seja, um nascimento espiritual, já que o nascimento natural define apenas a filiação natural. Se você é filho, a Sofia é filha do Levi, é um nascimento natural, é legítimo, é filho dela, é filha dele.
Mas a gente está falando sobre um outro tipo de nascimento que pode acontecer mesmo quando nós estamos em idade avançada. Olha o que diz João, capítulo 3, verso 3. Jesus, conversando sobre este assunto com Nicodemos, faz a seguinte declaração. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. Jesus aqui deixa claro a diferença entre o que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito. Trata-se de um nascimento espiritual que permite o homem entrar no reino de Deus. E duas consequências acontecem dessa experiência apresentada pela palavra de Deus. Sobre esse novo nascimento, é a regeneração e a adoção. A experiência do novo nascimento é exatamente o fato de nós sermos gerados de novo, o que a Bíblia apresenta como regeneração. Então o apóstolo Paulo vai dizer que a partir do momento em que a gente se torna filho de Deus, por adoção, um processo anterior aconteceu. Nós nascemos de novo, e esse novo nascimento nos torna filho, nos garante a adoção. 1 Pedro 1,23 vai dizer o seguinte: 1 Pedro 1,23: fortes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. E olha o que diz Tiago, capítulo 1, verso 18. Tiago, capítulo 1, verso 18. Diz o seguinte: de acordo com sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a sua criação. E por que as Escrituras definem, então, a tal experiência dessa forma? Um nascer do Espírito, um nascer de novo, um ser regenerado. Porque a nossa condição espiritual anterior, por conta do pecado, era uma realidade de morte. Por conta do pecado, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E por conta desta condição no nosso espírito, era necessário então haver um novo nascimento, uma regeneração. Efésios capítulo 2, verso 1. Efésios capítulo 2, verso 1. Ele nos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Significa dizer, queridos, que existe uma herança em Deus e existe um direito a acessar esta herança. Quem tem direito a acessar esta herança? Os filhos. E quem são os filhos? São aqueles que foram regenerados pelo Senhor através do novo nascimento e aqueles no qual o Senhor adotou, ou seja, lhes deu legitimidade como filhos. Quando Deus em Cristo reverte a condição do homem da morte para a vida, nós somos recriados, nós somos regenerados. É um novo início, só que de forma espiritual. O espírito morto passa a vida. Acaba de nascer, então, um bebê espiritual. O conceito de regeneração sugere exatamente um novo começo. Assim como uma pessoa faz para fazer parte de uma família quando ela nasce, assim também ocorre conosco quando nós somos regenerados por Deus por meio da sua palavra. E a gente se torna filho de Deus. Não é algo automático, e sim uma experiência vivida em Cristo. É por isso que quando alguém nasce num lar cristão, não significa dizer que ele é cristão. Por isso que quando você tem numa família pessoas que decidiram por Jesus, não significa dizer que os filhos por osmose ou automaticamente também são cristãos ou são filhos de Deus. Todos nós precisamos tomar uma decisão, precisamos nos posicionar e fazer isso de uma forma consciente. E sabe, queridos, se você ainda não é filho de Deus, se você nunca entregou a sua vida para Jesus,
ou se você está desviado, eu quero declarar que hoje é um dia de oportunidade para isso. Hoje é um dia de oportunidade para que a sua condição diante de Deus possa mudar. E nós não estamos falando de uma mudança de condição material, financeira. Nós estamos falando de uma condição de relacionamento com Deus, de paz com Deus, de unidade com o Senhor. Uma nova vida espiritual com o Senhor. E agora que eu sou filho, e quando eu me torno filho, o que vem depois disso? Afinal, a gente está falando de herança. E eu sei que existe uma expectativa sobre muitas pessoas em saber quais são as heranças que eu tenho direito como filho de Deus. Lembra que eu falei para você? Como a gente acaba carregando uma mentalidade de sobrevivente, é como se a gente precisasse dessa âncora do Senhor, como dissesse assim, olha, eu estou te dando garantia para que você sobreviva. E talvez por conta disso a gente se apega muito sobre a possibilidade de receber algo da parte do Senhor. Muitos cristãos se apegam, inclusive, no fato da Bíblia dizer que no céu haverão mansões celestiais e que haverá rua de ouro, mar de cristal, e os olhos das pessoas acabam vislumbrados pelo apego material desta terra, querendo experimentar esse tipo de acúmulo de riqueza no céu. Mas eu quero te dizer que, na condição de filhos e como herdeiros, a Bíblia também fala sobre o alcance da herança. Mas hoje a gente não vai falar disso. Eu não quero frustrar o teu coração, mas hoje eu não vou falar quais são as nossas heranças. Eu não vou falar o que a Bíblia diz que a gente tem direito de receber. Hoje, a respeito de herança e legado, eu apresentei para vocês até aqui o que a Bíblia traz a respeito de herança. Falamos a respeito da legitimidade de quem tem direito a receber essa herança, são os filhos. Mas hoje o que a gente vai falar é sobre a herança de Deus. E aí você pode se perguntar, Deus tem herança? A Bíblia mostra pelo menos 2 versículos que falam sobre a herança de Deus. E eu quero convidar você a abrir comigo esses 2 textos. Abre comigo Salmo 94, verso 14. Apesar de serem 2 textos e falarem 2 momentos a respeito da herança de Deus, esses 2 textos eles acabam culminando num só sentido, num só propósito. O Senhor jamais desamparará seu povo, nunca abandonará sua herança. O que a gente viu aqui nesse texto? O salmista faz uma declaração veemente. Quem é a herança do Senhor? O seu povo, as suas pessoas, as pessoas no qual o Senhor tem como propriedade. O povo do Senhor é a sua herança. Ou seja, quem é filho de Deus pertence a Ele. E parece redundante, mas é como se houvesse uma reafirmação do compromisso de Deus para com os seus. Ele não abre mão da sua herança, Ele cuida dela. Deus cuida daquilo que é seu, o seu povo é seu. 1 Pedro 2,9, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Propriedade exclusiva do Senhor. E o salmista declara então, o Senhor não desampara aqueles que são seus. Esta é a sua herança, o seu povo é a herança do Senhor. Mas existe um segundo trecho da Bíblia que fala a respeito da herança do Senhor e que vai culminar nesse, do que o Senhor não desampara o seu povo. Está em Salmo 127. Salmo 127, ele é um salmo que faz parte de outros 14 salmos, que começa no 120 e vai até o 134. Eles são chamados salmos da peregrinação, porque o povo costumava se deslocar da sua terra até Jerusalém para adorar ao Senhor no templo. E enquanto eles iam na viagem, eles iam declarando salmos, eles iam cantando. E aqui nós temos então um salmo de Salomão, que era entoado durante essa viagem. E olha que tremendo a declaração do salmista nesse trecho de Salmos. Salmo 127. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Os obstinados que retardam seu sono até a alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Olha o verso 3. Quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Como flechas na mão de um arqueiro,
são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Será respeitado até mesmo por seus inimigos, quando pleitear com eles junto às portas da cidade. Olha que coisa tremenda. Esse salmo peregrino expressa confiança, expressa fé, expressa gratidão. E aqui nós vemos na primeira parte um reconhecimento sobre a necessidade de Deus estar no centro da edificação das nossas vidas. O cuidado e a proteção de Deus. Se Deus não cuidar da casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não estiver cuidando de todas as coisas, se Ele não for o provedor, se Ele não for aquele que traz todas as coisas como alicerce, como base para a nossa vida, em vão trabalham aqueles que estão lutando para isso. Do que adianta acordar bem cedo, do que adianta trabalhar até altas horas da noite, do que adianta se esforçar demais, se o Senhor dá àqueles que estão em descanso nos seus braços e que reconhecem que a provisão não vem da força do seu braço, vem do próprio Senhor. Aqui não é uma licença para ser negligente, mas com a responsabilidade que cada um deve ter com o seu lar, de mostrar como o coração precisa honrar e confiar em Deus. E isso nos remete ao salmo que nós lemos anteriormente, porque Deus cuida dos seus. E aqui o salmista faz uma outra declaração. Ele faz a declaração que os filhos são herança do Senhor. E nós temos então o fato de que os filhos pertencem a Deus e que eles devem ser considerados seus. E que nós, como pais, recebemos esse presente da parte do Senhor, mas precisará ser entregue para Ele. E como é que eles serão entregues? O verso 4 diz, coloca aí o verso 4, por favor. Como flechas na mão do guerreiro. E aqui entra um pouco do que a gente ministrou, inclusive, no episódio 1. Como flechas na mão do guerreiro. Significa dizer que, como guerreiro, como o arqueiro, eu tenho a aljava, e essa aljava então estão as flechas. E aqui, nesse ponto que a gente vê o aspecto da herança ligada ao legado. E o que significa, então, a herança como algo que eu recebo e o legado como algo que eu deixo. Apesar de parecer a mesma coisa, o legado aponta para alguns aspectos que são um pouco diferentes da herança. Porque no legado o foco está naquilo que é deixado. Trata-se da influência e do impacto que alguém tem na vida de outra pessoa, especialmente sobre as futuras gerações. São os ensinamentos, os costumes que são transmitidos de uma geração para outra. O comportamento, as atitudes, o caráter de uma pessoa que serve como modelo para outra pessoa. Alguém pode deixar uma herança material para os seus filhos como bens, e isso é bíblico, a gente vê ao longo de toda a história bíblica. E a gente precisa, inclusive, trabalhar para que isso aconteça. Mas também nós precisamos deixar um legado espiritual como valores cristãos, um exemplo de vida e ensinamentos bíblicos para a próxima geração. Nós precisamos trabalhar para uma mudança de mentalidade, sair de uma mentalidade de apenas sobreviventes para uma mentalidade de construtores. A herança, ela pode trazer um conforto e uma segurança material, mas é o legado que realmente molda o caráter e a espiritualidade das futuras gerações. Como um arqueiro que tem a sua aljava cheia de flechas, nós precisamos entender para onde nós estamos apontando essas flechas. No domingo passado eu falei que nós estávamos muitos trabalhando no sentido de gerar no coração da próxima geração e dos nossos filhos sucesso para esta vida. Então, como arqueiros, é como se a gente estivesse vendo um alvo e o alvo fosse ser bem sucedido e se dar bem aqui, sobreviver aqui, viver aqui. Sem esperança a respeito da eternidade. Mas quando a gente entende o que o Senhor espera do seu povo e a herança que lhe pertence, nós começamos a perceber então que não se trata desta vida, desta era e desta geração. Se trata daquilo que está por vir. E como arqueiro e guerreiro, o que eu estou fazendo com esta flecha? Para onde ela está apontando? Para que direção ela está indo? Abre comigo, por favor, Isaías 49. A Letícia leu esse texto no começo. Só que ela leu no verso 15, e a gente vai ler o verso 1. Isaías 49, do 1 ao 3, diz o seguinte: ouve-me todas as ilhas, e vós povos e nações longínquas, prestai atenção, antes de eu nascer, Yahvé me escolheu e convocou.
Desde o ventre de minha mãe, ele pronunciou o meu nome. E aí eu quero que você segure aqui. Salmo 139 vai dizer que a gente já era conhecido pelo Senhor antes mesmo de nós sermos concebidos. Nós éramos uma substância sem forma no ventre das nossas mães, quando o Senhor já tinha todos os nossos dias escritos. Então, existe um poder a respeito disso, um propósito do Senhor espiritual a respeito disso nas nossas vidas, nos planos eternos do Senhor, antes mesmo de nós nascermos. E isso é sério. Não significa que, eu engravidei, ou eu tive um filho, ou então, aconteceu. Não, não. Existe um plano de Deus, Deus escolheu, Deus planejou, Deus quis revelar da sua vontade através da execução desse plano. E a gente precisa entender isso como algo importante. Verso 2. De minha boca fez uma espada cortante, abrigou-me na sombra da sua mão, fez de mim uma seta afiada, em outras traduções vai dizer flecha. Escondeu-me na sua aljava. Disse-me, tu és meu servo, Israel, em quem me gloriarei. Assim como nós somos flechas nas mãos do Senhor, o Senhor também dividiu responsabilidades com cada um de nós. Assim como Ele nos constituiu com um propósito. Assim como Ele colocou uma palavra no nosso coração para que ela seja proclamada através da nossa boca, do nosso lábio, como uma espada cortante. A Bíblia vai dizer, a palavra do Senhor é mais afiada que uma espada de 2 gumes, capaz de discernir alma, espírito, juntas, medulas. Ou seja, existe uma palavra a ser liberada através da nossa vida. E para o cumprimento dessa palavra, o Senhor mesmo, o próprio Deus, nos escondeu na sua aljava. O próprio Deus, na sua eternidade, nos escondeu nele. Mas um dia, aqueles que estavam escondidos em Deus vieram a ser revelados. E aí você pode ter passado então da aljava de Deus para a aljava do seu pai, para a aljava da sua mãe. E agora a responsabilidade está exatamente nas mãos daqueles a quem Deus confiou a responsabilidade de, como arqueiro e guerreiro, puxar a flecha no momento certo e apontar uma direção. Provérbios 22, 6. Texto muito conhecido. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E mesmo quando for idoso, não se desviará dele. 2 Timóteo 1, 5. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em ti. Salmo 145, 3. O Senhor é grande e muito digno de louvor. Sua grandeza é insondável. Uma geração a outra fará louvor de tuas obras, proclamando os teus maravilhosos feitos. Pregarão sobre a esplêndida glória de tua majestade e meditarei sobre as tuas portentosas realizações. Anunciarão o poder dos teus magníficos e temíveis prodígios, e eu falarei das tuas grandes obras. Divulgarão a memória de tua imensa bondade e cantarão com júbilo tua justiça. O Senhor é clemente e misericordioso, paciente e transbordante de amor leal. Como flechas nas mãos de um arqueiro. É claro que existe um papel natural que a gente precisa exercer. Mas esse papel ele não está dissociado de um papel espiritual. É claro que existe uma herança em Deus para os seus filhos. E Ele promete proteger os seus. Ele promete fazer a separação e a diferença de quem é seu e de quem não é seu. Afinal de contas, existe diferença sobre ser filho e ser apenas uma criação da parte de Deus. Mas o que nós temos deixado como herança e como legado? Muitos ainda não entenderam a sua posição de filhos e cordeiros. Mas nós aprendemos hoje que não se trata apenas de nós recebermos, mas sobre algo que a gente pode deixar. Tanto no âmbito material, mas acima de tudo, no âmbito espiritual. Marcos 8,36, do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta, então, a gente acumular riquezas e bens, aonde a traça corrói, onde o ladrão rouba, e a gente não está acumulando nada nas regiões celestiais, nada em Deus, nada no trono de Deus? Do que adianta?
A herança é bíblica. E ela deve ser vista como uma bênção, mas que ela venha de mãos dadas com o legado. Que nós possamos viver por Cristo para construir um legado. Que a gente possa compreender o que significa marcar a próxima geração. Que a gente possa entender o que significa pegar uma flecha de aljava e saber para que direção apontar. A Bíblia vai dizer que o homem natural vê as coisas de maneira natural, mas que o homem espiritual, ele discerne das coisas do Espírito. E eu sei que tem muitas pessoas com um bom coração, com boas motivações, e querendo dar certo, querendo fazer o que é certo. E talvez estejam empenhados em dizer assim: eu não quero que os meus filhos ou que a próxima geração passe o que eu passei. E tem se esforçado muito para que isso aconteça. E eu vou dizer para você, isso não está errado. Isso é legítimo, a autoridade está sobre os nossos ombros em relação a isso. Mas não se trata do que a gente está marcando e deixando para esta terra. Não se trata sobre a experiência que eles vão ter para a vida que eles terão aqui. Se trata sobre o que eles vão colher para levar para a eternidade. E esse tipo de construção, ela não é de sobrevivência. Esse tipo de vida, ele não é de sobrevivência. É uma vida de construção. Onde a nossa mentalidade muda sobre como nós fazemos as coisas. Não se trata de eu não pagar o preço ou de não fazer algo porque não vale a pena. Lembremos da história do senhorzinho que no final da vida investiu numa plantação de eucalipto. Ele não estava pensando nele. Ele estava pensando para além da vida dele, para além da história dele. Não se trata dos nossos anos contados aqui na terra. Não se trata sobre a mudança da expectativa de vida, que pode variar de 80 a 70 anos. Não se trata disso. A Bíblia vai dizer que chega até um certo ponto, que passa de uma certa idade, é como se a gente estivesse vendo apenas a canseira, por conta que já chegamos numa outra fase da vida. Não se trata disso. Se trata do legado que a gente está deixando. Se trata da marca que a gente está deixando no coração das pessoas. Se trata do que a próxima geração está carregando. Se trata de para onde nós estamos apontando as nossas flechas. Abre comigo. E eu já queria convidar você a se colocar de pé. Abre comigo Hebreus, capítulo 6, verso 11. Desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço dedicado até o fim, para que tenhais a plena certeza da esperança. De maneira que não nos torneis negligentes, mas imiteis aqueles que por intermédio da fé e da longanimidade recebem a herança prometida. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, ele jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar. E declarou: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os teus descendentes. Sendo assim, havendo Abraão esperado com paciência certeira, alcançou a promessa. Abraão esperou com a paciência certeira e alcançou a promessa. Essa paciência certeira tem a ver com o que está declarado no verso 12. O verso 12 fala sobre fé com longanimidade. Ou seja, uma fé persistente, uma fé que é contínua, uma fé que não é negligente, uma fé que permanece naquilo que tem convicção e certeza. Nós estamos falando sobre um propósito de um legado, e eu quero desafiar você. Talvez você já tenha a herança do Senhor que Deus te presenteou, que são os seus filhos. Hoje a gente está no Dia das Mães, então já existe uma responsabilidade natural sobre os seus ombros. Mas existem aqui jovens, existem pessoas não casadas, existem pessoas que não têm filhos. E você deve se perguntar onde eu me encaixo nesse contexto. E eu quero dizer para você que você pode se encaixar de duas maneiras. Você pode se encaixar, se você ainda pretende casar e ter filhos, preparando o seu coração sobre o que significa então ter a aljava cheia de flecha. O que significa então o esforço do teu trabalho para tu conquistar o teu emprego e conquistar a tua casa própria e de repente acumular bens e entender o propósito espiritual disso, não apenas material para esta terra. Mas se o seu contexto é outro, eu quero te dizer que existem uma geração de filhos espirituais precisando ser adotados.
quero te dizer que existe uma geração órfã de pais presentes. Eu quero dizer que existe uma geração aí que precisa entender essa revelação. De pessoas que olham para os seus pais e não conseguem se sentir inspirados, não conseguem se sentir alimentados, não conseguem se sentir movidos com um propósito. E essa geração ela precisa ser adotada espiritualmente por aqueles que entendem o seu papel como sal da terra e luz do mundo. Então, nessa manhã eu quero te fazer um convite. Adote essa geração. Adote essa geração. Pague preço de oração por essa geração. Ore pelas suas famílias, ore pelos seus pais. Ore por um encontro verdadeiro com o Senhor. Ore para que haja transformação. Ore para que eles possam ser inspirados por alguém. Ore para que você possa ser essa inspiração e essa resposta de Deus a estes órfãos. Que a gente possa viver em Cristo por um legado. E eu quero repetir isso mais uma vez. Que a gente possa viver em Cristo por um legado. Que marca você está deixando nessa terra? Que marca você está deixando sobre a vida das pessoas? Que marca você está deixando sobre os seus filhos, sobre os seus cônjuges, sobre os seus parentes, sobre os seus vizinhos? Que marca você está deixando para esta geração? Quando os seus dias findarem nessa terra, as pessoas vão lembrar de você pelo quê? Pelo império que você construiu e que vai ficar tudo aqui para os herdeiros brigarem? Ou você vai ser lembrado pelo exemplo? Lembrado pelo caráter? Lembrado pela fé sem fingimento? Pelo que você vai ser lembrado? Curve sua cabeça. Fale com o Senhor agora.